E aí, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Vou começar me apresentando. Meu nome é Jaqueline Modesto, sou pibidiana, estou no quinto período do curso de Geografia no IEF de Minas. E hoje eu vou acompanhar vocês nessa aula que tem como tema a segregação urbana e socioespacial, tá? Espero que vocês gostem. É também um tema bem instigante, bem interessante. E esse conteúdo, ele é relativo à semana 4 da Geografia. Vocês irão encontrá-lo na página 133 do PET de vocês. Então, vamos começar, né? Antes de tudo, eu sempre acho importante introduzir o conceito para vocês acerca do tema, né? O tema que é tratado. No caso aqui, explicar o que seria a segregação urbana, tá? A segregação urbana, essa descrição eu peguei do PET de vocês, então se vocês quiserem acompanhar, ela está na página 133. Então, a segregação urbana, ou também como ela pode ser chamada de segregação socioespacial, ela vai se caracterizar por ser um processo de periferização ou marginalização de determinadas pessoas ou grupos sociais no espaço das cidades, tá? Esse fenômeno, ele pode se dar por diversos fatores, tá? Dentre eles, fatores econômicos, culturais, históricos e até raciais, tá? Considerando esses três últimos fatores, né, eles adentram aí na categoria de fenômenos aí, fatores sociais, tá? Então, dessa maneira, a gente pode dizer que a segregação urbana nada mais é do que a representação geográfica ou espacial da segregação social, ou melhor, é a representação espacial das contradições socioeconômicas existentes em dado espaço urbano, né? Em que as populações mais pobres, elas vão tender a residir em áreas mais afastadas e menos acessíveis aos grandes centros urbanos, tá? No Brasil, gente, alguns exemplos de segregação urbana mais comuns são a formação de favelas, tá? Que a gente vai denominar esse processo de favelização, a constituição de cortiços, tá? E também aí a gente tem o interior de um cortiço, e também aí a formação de habitações, né, a constituição de habitações em áreas irregulares e em áreas de invasão, tá? Então, esses aí são alguns exemplos brasileiros de segregação urbana ou socioespacial, tá? Importante constar, né? Importante adentrar esse assunto, mas como que o processo de segregação socioespacial ele se desenvolve no espaço urbano, tá? Bem, gente, a constituição de espaços segregados é decorrente, sobretudo, do processo de inchamento urbano, tá? Ou macrocefalia urbana. Entende-se por esse conceito o crescimento desordenado da cidade, tá? Sem o controle estatal e que vai contribuir para a precarização das condições de vida na cidade e da incapacidade do Estado de oferecer aí condições estruturais para o atendimento das necessidades mínimas de boa parte da população. Esse processo, né, de macrocefalia urbana, ele é consequência do chamado, né, do processo que a gente já conhece, o que é o êxodo rural, tá? Isto é, o processo de migração em massa da população que reside no campo para as cidades, tá?
em virtude do processo de concentração de terras no meio agrário e da substituição do homem pela máquina no processo produtivo agrário, tá? Então, em virtude aí dessas ocorrências no espaço rural, as pessoas vão migrar em massa para as cidades. E isso vai trazer como decorrência um inchaço urbano ou a macrocefalia urbana, que é o crescimento desordenado das cidades sem o devido planejamento urbano, tá? Assim, quando muitas pessoas migram do campo para a cidade em busca de empregos e melhores condições de vida, né? Essas pessoas, elas vão se encontrar, né, em uma situação delicada quando elas chegarem na cidade, né? Por quê? Porque essas pessoas, geralmente, elas não vão possuir mão de obra qualificada, tá? E quando chegarem na cidade, elas vão se encontrar num cenário totalmente de desamparação, né? Eles vão estar desamparados. Por quê? Porque elas não vão encontrar empregos, né? Ou vão encontrar, porém, serão submetidas a trabalhos com baixos salários, tá? Então, essas pessoas, elas ficam sem opção, né, nesse espaço, né? Elas vão se tornar marginalizadas na sociedade e vão ter que recorrer à ocupação de áreas irregulares para garantir condições mínimas de moradia, tá? Formando aí os espaços segregados, né? Dessa maneira, o que a gente percebe? Que esses eventos no qual citei, o êxodo rural e a macrocefalia urbana, né, que são fenômenos aí diretamente relacionados, né, o primeiro aqui, o êxodo rural, vai condicionar o segundo, né, que é a macrocefalia urbana. Esses fenômenos, aliados à falta de planejamento ou má gestão urbanas, vão acabar por corroborar para o processo de segregação urbana, originando aí áreas marginalizadas ou segregadas. Contudo, gente, cabe ressaltar que a constituição dos espaços segregados, eles também está muito ligada à evolução histórica das cidades, tá? Desde o início da formação das cidades, tá? As áreas centrais e pericentrais, tá? Que são as áreas que se encontram ao entorno do centro, essas áreas, elas sempre se constituíram, sempre se caracterizaram por serem áreas nobres e caras, tá? E com o passar do tempo, né, na medida em que a cidade foi crescendo, né, e também na medida que esses espaços centrais e pericentrais foram concentrando diversas infraestruturas e serviços, tá? O preço dos seus respectivos terrenos foram se encarecendo, elevando, por sua vez, os custos sociais de quem quisesse morar nessas áreas, né? Isso, por sua vez, vai proporcionar o afastamento das populações com menor poder aquisitivo e a ocupação desses espaços pela população mais rica, tá? Então, essas populações com menor poder aquisitivo vão migrar aí para as periferias, né, da cidade, né? Para as áreas onde o custo de moradia é menor. Nesse processo, pessoal, de segregação, o Estado pode contribuir, tá? Mas como assim o Estado pode contribuir? O Estado, ele também age nesse processo no sentido de oferecer a esses espaços centrais as melhores condições de infraestrutura, né? Uma maior diversidade aí de transportes, praças, áreas de lazer, dentre outras coisas, que vai fazer que, por sua vez, com que encareça o valor
venal desses terrenos, tá? Contribuindo aí para o processo de segregação socioespacial. Sendo assim, gente, retomando então, a segregação, ela vai estar ligada também ao uso e ao preço do solo urbano, tá? Fazendo com que a população de camadas sociais mais baixas more em lugares mais longínquos dos espaços centrais, do centro, né? Pelo motivo de não conseguirem comprar ou até mesmo alugar uma casa nesses bairros valorizados. Especialmente os bairros menos valorizados, eles vão estar localizados na periferia das cidades, tá? Lugares distantes do centro, onde o valor venal dos terrenos é bem inferior, tá? A formação desses espaços segregados vai contribuir para intensificar as contradições sociais. Olha só, gente, esses casos no qual eu citei anteriormente, tá? Eles vão representar o que a gente chama de segregação involuntária, que é aquela que não ocorre de forma planejada por parte dos seus atores, né? Por parte das pessoas que sofrem com essa segregação. Mas sim, né, a segregação involuntária, ela vai se caracterizar por ser um tipo de segregação forjada pelas condições sociais e econômicas, tá? Esse tipo de segregação, ele não pode ser confundido com a segregação voluntária, ou também que a gente chama como autossegregação, tá? Que é aquela que é praticada por grupos economicamente mais ricos que buscam se afastar aí do inchamento das cidades, passando a residir em locais mais ou menos isolados, geralmente aí em grandes condomínios residenciais luxuosos, né, como esse aqui que a gente está vendo. Cabe citar aqui também, né, alguns problemas relacionados à segregação urbana e socioespacial, tá? A segregação urbana, gente, ela vai trazer inúmeros problemas às cidades, tá? Além da população desprovida economicamente ser obrigada a morar em lugares distantes, ela ainda vai sofrer com a baixa disponibilidade ou falta de infraestruturas e serviços públicos, tá? Tais como a pavimentação das ruas, né? A falta de saneamento básico, né? Que é o tratamento de esgoto e água encanada, como a gente está vendo aqui, né? A falta de coleta de lixo, dentre outros problemas aí, além da dificuldade aí ao acesso aos equipamentos públicos de lazer ou administrativos, né? Como exemplo, os parques ou áreas verdes, os hospitais, escolas, creches, praças, tá? Então, a situação dessas localidades, como vocês veem, né, é bem precária, né? A falta de infraestrutura em todos os aspectos desses espaços, tá? Presencia-se, assim, que as camadas mais pobres da população, né, com menos recursos, elas são justamente, né, as que gastam mais com transporte diário também, né, já que elas vão residir longe do centro, né, elas vão precisar gastar mais com transporte público para ter acesso, né, às infraestruturas e serviços nas quais, né, todo cidadão necessita, tá? Além disso, né, elas vão ter aí mais problemas de saúde por conta da falta de infraestrutura e das áreas de risco, né, nas quais elas vivem, tá? Que vai comprometer a sua saúde, a sua segurança e assim por diante. Então, elas vão ser penalizadas sobre diversos aspectos, tá? Então, a própria segregação, ela não é apenas um reflexo de uma condição social, né? Mas ela é um fator que vai contribuir para tornar as diferenças ainda mais profundas, tá? Tornar as diferenças existentes ainda mais profundas. Gente, olha, vou lançar para vocês uma pergunta agora, tá? Por fim, né? A segregação para vocês, a segregação socioespacial,
ela existe apenas nas cidades grandes, né? E, se vocês lerem o título aqui desse slide, está respondendo a pergunta, né? A segregação urbana, ela não se restringe apenas às metrópoles ou às grandes cidades brasileiras, tá? Então, a resposta é não, ela não se restringe apenas às metrópoles ou grandes cidades. Ela é um fenômeno que pode se manifestar tanto em cidades médias quanto em cidades pequenas, mesmo que em menor grau. E, então, de modo a comprovar essa afirmativa que eu acabei de fazer, eu trago aqui um exemplo próximo à realidade de vocês, que é a cidade, o município de Poços de Caldas, né? Uma cidade considerada de porte médio, né, segundo vários estudiosos. Reparem nesse mapa, gente. Ó, aqui está demonstrando a renda média por domicílio, né, nas diversas regiões da cidade de Poços de Caldas, tá? Vamos aqui dar uma analisada nesse mapa. Onde as pessoas que recebem salários inferiores, né, ou seja, né, tá em cinza e em verde aqui, onde as pessoas que recebem salários inferiores residem, né? Onde as pessoas que recebem maiores salários, né, que são esses de laranja e vermelho, onde essas pessoas residem? É muito perceptível, né, vendo o mapa, que a população de menor poder aquisitivo, ela vai residir nas áreas, né, mais longínquas da cidade, né, do centro. Mas por que que essas pessoas, elas vão residir, né, nestas áreas tão afastadas do centro, tá? Daí, justamente porque nessas áreas, né, o valor venal dos terrenos é menor. Percebem que através, né, dessa representação, né, a gente consegue ver aí o valor venal do terreno por metro quadrado, tá? E essas cores mais escuras, elas vão configurar valores mais altos, né, para os terrenos, e essas cores mais claras vão configurar valores mais baixos, né? Então, por que que essas pessoas, elas residem tão longe do centro? Justamente, né, porque nessas áreas o valor venal dos terrenos é menor, como a gente consegue perceber aqui. Percebe, então, que através dessas representações cartográficas se faz possível deflagrar um possível cenário de segregação socioespacial? Nas zonas sul e leste da cidade, por exemplo, o valor venal do solo se caracteriza por ser inferior, né, às outras localidades da cidade, de modo que a sua ocupação no decorrer das últimas décadas vem sendo realizada por indivíduos com menor poder aquisitivo, tá? A gente consegue chegar a essa conclusão através da visualização dos dois mapas e também através aí de análises que já foram feitas por alguns estudiosos da cidade de Poços de Caldas, tá? Então, essas zonas, elas também se caracterizam, né, como a gente pode ver, por serem zonas mais afastadas do centro, tá? Isso está muito perceptível, elas são até mesmo desconectas da mancha urbana principal aqui, denotando sim, é possível denotar sim, através dessas visualizações, né, dos mapas, um cenário de segregação socioespacial. Por fim, gente, né, na medida que esse fenômeno, né, da segregação urbana ou socioespacial, como vocês querem denominar, na medida que esse fenômeno é relativamente fácil de ser percebido na paisagem urbana, eu quero propor para vocês um exercício de reflexão por parte de vocês, né? Então, eu quero que vocês olhem para as suas respectivas cidades, tá? Quando vocês tiverem um tempinho aí, e comparem as diferentes paisagens urbanas existentes nela e vejo como que está ocorrendo, né? Se está ocorrendo a segregação socioespacial no espaço urbano no qual vocês vivem, tá? Essa é uma tarefa para casa, para vocês, tá? Acredito que vocês vão gostar desse exercício, não é nada muito difícil e vai ser um exercício bem
revelador para vocês, tá? Bem reflexivo. Ele vai ser capaz de revelar aí e esclarecer, né, para vocês muitas contradições existentes no espaço urbano no qual vocês vivem. Então é isso, gente. Essas são as referências em relação ao conteúdo que eu utilizei. E essas são as referências em relação às imagens, tá? Agora vamos aos exercícios. Pois bem, gente, página, então, 133, 134, na verdade, vocês vão encontrar as atividades, tá? Referência ao conteúdo da segregação socioespacial. E vamos, então, ver o conteúdo que está sendo cobrado em cada uma, tá? Na 1, né, aqui está pedindo para vocês apontarem alguns exemplos de espaços de segregação involuntária urbana, tá? Então, lembrem, segregação involuntária. Vocês apontam aí o exemplo de espaço de segregação involuntária. Na verdade, vocês vão apontar exemplos de um espaço que não se caracteriza por ser formado através da segregação involuntária, tá? Ou seja, apontem espaços de autossegregação. A 2, né, que está pedindo para vocês discutirem a mensagem do cartoon do ponto de vista socioespacial, né? Então, de qual planeta eles são, né? Lembrem-se que as pessoas que são submetidas ao fenômeno de segregação socioespacial, elas vivem em realidades totalmente diferentes às realidades vivenciadas por outras camadas da população, tá? Então, acredito que vocês tenham condições, né, de comentar essa charge, esse cartoon. Questão 3, né, que está falando, né, que a situação das favelas vai reportar graves problemas de isolamento territorial. Nesse sentido, uma característica comum a esses espaços tem sido, né, aponta aí uma característica comum presente aí nas favelas, tá? Acredito também que vocês não vão ter problemas, né, com essa questão, tá? Lembrem-se do ambiente das favelas. Questão 4, tá? Aqui tá falando do problema da macrocefalia urbana, tá? E tá pedindo para vocês apontarem aí as consequências desse problema, tá? Então, retomando a explicação que eu fiz na aula, acredito que vocês consigam também apontar de forma correta qual que é uma das consequências aí do inchaço ou macrocefalia urbana. E por fim, questão 5, né, com base dessas afirmativas sobre urbanização, está pedindo para vocês marcarem a alternativa correta, tá? Então, aqui, mais de uma alternativa pode estar correta, ou apenas uma, ou todas, né? Vocês irão aí verificar. E é isso, gente. Espero que vocês não tenham nenhuma dificuldade e que realizem da maneira correta os exercícios. Boa sorte para todo mundo.